Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline e bem-vindos à cidade de Nahariya, aqui na frente do Mar Mediterrâneo. E hoje a gente vai ter um convidado super especial que se chama Rafael Guanabara. Então, Shalom Rafael, seja muito bem-vindo. Shalom, tudo bom? Tudo bem. Prazer em te conhecer, prazer todo mundo. Então, pessoal, o Rafael também é brasileiro, ele Sim. mora aqui em Nahariya e ele vai nos contar um pouquinho da vida dele e desse lugar que ele mora. Aqui em Nahariya fica bem próximo da fronteira do Líbano, no norte de Israel. Uma boa vizinhança. Sim, por enquanto sim. A gente tem uma cidade aqui de 10 quilômetros quadrados apenas, 60 mil habitantes aproximadamente e calma do jeito que a gente estava procurando. Então, faz quanto tempo vocês moram em Israel? Nós fizemos aliar há 3 anos. Há 3 anos que a gente mora aqui em Nahariya. E por que vocês escolheram a cidade de Nahariya? Carioca que é praia. A gente queria viver a experiência do centro de absorção. E deram a opção pra gente, ou Beersheva ou Nahariya. A gente não sabia da existência de Nahariya. Então a gente veio pra Nahariya, mas com a ideia de conhecer o resto do país e ver pra onde a gente ia se mudar depois que a gente terminasse o Ulpan, que é o curso de hebraico. E aí a gente bateu de cara com isso aqui e foi aqui que a gente quis ficar. E uma pergunta muito importante, qual o teu lugar favorito aqui de Nahariya? O meu lugar favorito de Nahariya é uma das 10 praias mais bonitas do país inteiro. Mais que essa? Mais que essa, que é a praia de Arziv, que fica aqui pertinho. O que tu acha de a gente ir lá? Vamos lá. Então, pessoal, vamos juntos agora para a praia de Arziv. Arziv. Yalla! Yalla. Chegamos agora no Parque Nacional de Arziv, onde a gente realmente vai fazer o nosso passeio. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Arziv tem lindas praias, mas além disso também tem muita história nesse lugar. Arziv é uma cidade bíblica. Era uma cidade que fazia fronteira com a zona fenícia, uma das últimas cidades do Reino de Israel. E esse lugar está citado no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 31, porque essa era uma das cidades que deveriam pertencer à tribo de Asher, mas que a tribo não consegue conquistar. Então, na prática, essa vai ser uma cidade pagã por séculos, mesmo depois da conquista da terra pelo povo de Israel. Mas essa cidade deixou de existir e, por isso, hoje em dia, ela é um parque nacional e que mistura arqueologia com lindas praias, o que eu acho uma combinação fantástica. Mas agora, vamos descer e ver a praia. Aqui no caminho a gente consegue ver mais antiguidades, a maior parte do que a gente está vendo é do período cruzado, quer dizer, tem por volta de 900 anos. A água é completamente transparente e dá para ver aqui as crianças se divertindo nessas piscinas naturais que tem aqui. Tem zonas de Arziv bem mais cheias que as outras, mas quando tu acha um cantinho vazio, é como ter um paraíso particular aqui em Israel. E é fácil de ver porque as pessoas no mundo antigo gostariam de morar aqui. O lugar é lindo. E além disso, também economicamente o lugar é importante. Primeiro por causa da pesca, também por causa do comércio marítimo, mas principalmente pela produção do tchelet. O tchelet era uma cor azul usada nos tempos bíblicos, por exemplo, nas roupas dos sacerdotes. E essa cor azul era especificamente feita de um carabujo, que era tirado aqui dessa zona do mar. Então eles produziam também, literalmente, tinta para o Templo de Jerusalém. Esse é o Mar Mediterrâneo, ele banha boa parte do país. A gente tem também um pedacinho de mar que fica em Eilat, que é um pedacinho do Mar Vermelho. Sim. E a gente tem dois mares que não são mares, na realidade. A gente vê o Mar da Galileia, que na realidade ele é um lago de água doce, enorme, 21 quilômetros de extensão, mas é um lago. E a gente tem o Mar Morto, que também na realidade é um lago de água extremamente salgada, mas é um lago. Então a gente tem
o Mar da Galileia, o Mar Morto, que não são mares, o Mar Vermelho, uma prainha em Eilat, e aqui esse aqui que vai desde o sul até o norte de Israel, até literalmente o final de Israel, sim. E que é realmente lindo. E dá pra ver aqui do lado essa torre. O que é aquilo ali? Ali é Rosh Hanikra, um ponto turístico importante aqui da cidade. E ali, em cima daquela montanha, fica um muro de divisa com a fronteira com o Líbano. Então, quer dizer, a gente tá aqui vendo o Líbano. Inclusive, eu tô vendo aqui no fundo, dá pra ver uns barcos viajando, que são Sim. barcos do exército de Israel. Sim, que ficam constantemente monitorando fronteira marítima. Isso eu acho uma coisa super interessante de Israel, que por um lado a gente se sente seguros, pelo menos eu me sinto segura. Muito. Quer dizer, a gente se sente seguros. Por outro lado, Israel é um país pequeno, então em praticamente qualquer lugar que tu estiver, tu vai estar perto de alguma fronteira. Sim. Então, por exemplo, eu moro em Jerusalém, eu estou super perto da Autoridade Palestina, eu estou perto da Jordânia, vocês aqui estão perto. Bem perto do Líbano. Então, realmente é uma vida diferente em Israel, porque Sim. o Brasil é um tamanho continental. Eu costumo dizer nos vídeos, principalmente para as pessoas que perguntam, mas você não sente medo? Eu costumo explicar o seguinte, aqui você sabe de onde está vindo a ameaça, você é avisado com antecedência e você tem como se proteger. Dá para se sentir um pouco no Rio de Janeiro aqui com todas essas praias. Bastante. Mas qual foi a tua maior adaptação, o teu maior desafio chegando aqui em Israel? Eu acho que é o mesmo desafio até hoje, o idioma. Acho que é o desafio para qualquer um, é a principal barreira, né? O idioma foge do que a gente está acostumado de alfabeto, de vocabulário, mas aos poucos a gente vai se adequando. E o que tu mais sente falta do Brasil? De quem ficou. Do Brasil em si eu não sinto falta nenhuma, mas de quem ficou sim. Família, amigos, eu tenho um filho no Brasil, que ficou no Brasil, é quem mais faz falta. Se tu, apesar disso, escolheu ainda ficar em Israel, o que tu sente que é o melhor de tudo? O que te faz querer continuar em Israel? Aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto realmente em casa aqui. Eu moro em Israel faz mais ou menos 12 anos e eu acho que deve fazer já uns 6, 7 anos que eu não faço camping. Aqui, tendo um lugar desses lindo e maravilhoso de fazer camping, vocês vêm aqui, vocês acampam? Aqui a gente ainda não acampou, porque a gente começou nessa vibe de acampamento agora. A última vez que eu acampei eu tinha 10 anos de idade. Uau! E a Silvia nunca acampou, minha esposa nunca acampou na vida e ela não era muito adepta à ideia. Ela não suportava a ideia de dormir numa barraca. Então a gente foi, na semana passada a gente fez o nosso primeiro camping aqui em Israel, comprei todo o equipamento e eu já tô pro mês que vem com uma vaga marcada aqui em Arziv para acampar aqui. Mas como assim vaga? É porque você tem que marcar com antecedência. Então realmente vir acampar aqui é bem pop, então Sim. Tem que ficar na fila. É só a gente ver a quantidade de barracas que tem aqui. Caminhando aqui a gente realmente vê barraca. Pra mim, em Israel, o esporte nacional de Israel é farofa, pessoal. Sim. No melhor sentido possível. Então tu vê aqui, tu vê as barracas e mesmo o pessoal que não vem dormir, tu vê o pessoal vem com geladeirinha. Fazer um piquenique. Lá em Jerusalém, a gente não tem praia, mas a gente tem parques. Então lá em Jerusalém, nos sábados, tem gente que traz uma rede de vôlei. Então eles montam... jogar vôlei. Eles trazem rede de vôlei, trazem mesa, cadeira. Então o pessoal vai com o carro, abre o porta-mala, vai tirando e fazem a farofa. A farofa. Então eu acho super legal. Eu no início eu fazia isso. Eu tentei ser um pouco, dar uma de israelense e fazer farofa no início. Agora faz tempo que eu não faço. Eu acho que eu tenho que Eu já tô super adaptado a essa prática. Tua filha, né? Tu tem uma filha, Sim, a Laurinha. Uma filha de 4 anos. E o que ela achou de acampar? Adorou. O programa dela foi ficar dentro da barraca. O mini mundo dela, super legal. Sim. Agora em Israel é o mês de junho, que é o final da primavera e início do verão. Então tá quente, mas tá um quente gostoso hoje. O pessoal aproveitando a praia. Mas aqui como é que é? Dá pra vir o ano todo? Como é que fica? Não. Até umas semanas atrás a água é absurdamente gelada. Sabe aquela água do isopor de fim de festa? Uau! É essa temperatura. Então a maior parte do ano a gente consegue frequentar, mas inverno e logo pós-inverno não tem como. Só o visual mesmo, só vir relaxar ao fim do dia sem botar o pé na água. Nem o pé? Nem o pé. A Laura coloca.
E se você pergunta se ela tá com frio, não tá com frio. Mas tem bastante coisa aqui para fazer, Sim. Então dá para vir na praia para olhar. Eu tô vendo bastante gente também pescando, então o pessoal... Eu vejo muita gente pescando, mas eu nunca vi nesses 3 anos ninguém pegar um peixe. Eu sempre vejo muita gente pescando, mas peixe eu nunca vi. Então, na realidade, o hobby é pescar. O hobby é só pescar, e não levar o peixe para casa. E também aqui pertinho, como a gente viu ali onde está a fronteira do Líbano, tem as grutas de Rocha Nicrá, que são lindas. Então, pessoal, para quem não acompanha o Rafael Guanabara lá no YouTube, ele mostra as coisas super legais aqui de Israel, o dia a dia, como é realmente viver aqui. E confira um vídeo das grutas de Rocha Nicrá. Sim. Muito obrigada, Rafael, por nos mostrar um pouquinho de Nahariya e aqui de Arziv. Eu queria perguntar se tem alguma mensagem que tu queira deixar para o pessoal que está nos assistindo. Para o pessoal que quer vir conhecer Israel, para o pessoal que já tiver com passagem marcada ou uma viagem planejada, não deixem de conhecer Arziv, Rocha Nicrá, Nahariya. Vai ser um prazer receber todos vocês. Queria agradecer sua visita, seu espaço e seja muito bem-vinda sempre a Nahariya. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal e também se inscrevam no canal do Rafael Guanabara. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.